E aí, meus amigos deste podcast, sejam todos bem-vindos ao Geração 1000, o maior podcast educacional do Brasil. Eu, mais uma vez, estou aqui presente para te conduzir nessa jornada educacional. Me chamo Victor Cirilo e estes são os nossos garotos. Com vocês, Xelão. Ai, bom falar, Nelson Xelão na área. Pessoal de casa, eu quero falar logo, Semana Santa, graças a Deus, com toda a paz do mundo. E Semana Santa é semana de renovação. E, Vitor, me renovei pensando em muita coisa, em muita música e criatividade para ensinar esses meninos aí de casa. Então tem muita novidade aí, viu, Vitor? Com certeza, muita coisa vindo. E Pablito também tá aqui com a gente, não, Pablito? Fala comigo, Toma Jack. Tudo beleza. Tiradentes também, né? Dente mole aqui. É engraçado que Pablo e as piadas de tiozão e a galera Tem que ter, mas a galera gosta. O pessoal de casa ainda tem aquela meta, bater 30 mil no Instagram. 30 mil! O vídeo de Pablo dançando a rocha dentro do metrô, tá bom? Com certeza, de tanguinha, né, Pablito? Ai, meu Deus. Vocês estão prontos pra ver isso aí? Rapaz, e é nesse Segura. clima de resenha, no episódio de hoje, que eu vou trazer uma figura aqui, meus amigos. É um cara extraordinário. Foi professor aqui de todos nós, né? Nosso professor, Nosso Grande professor. mestre. Que onda, a onda é que a gente tá chamando Moisés. os nossos mestres, velho. E que são uma referência pra gente, referência dessa nova geração. E são responsáveis em colocar muita gente na universidade. Com certeza. Então com certeza. eu sou grato, né? Você também é grato. Eu também o Pablito também é grato. Demais. Teleton é isso aí. Mas a gente é grato pelo poder transformador dessas pessoas. E derruba logo, Vitor. Com certeza. Derruba logo, Madeira, Vitor, na madeira. moral. Hoje eu vou trazer ele aqui, ó. É professor de língua portuguesa, formado em letras vernáculas pela UFBA, roteirista de curta-metragem e HQs, escritor, revisor de livros e gestor do projeto sócio-humanitário Operação Gota d'Água. Esse mestre que tá aqui presente nos maiores vestibulares está aqui em toda a nossa região baiana. Ele, Luiz Alberto, uma salva de palmas. Faz barulho aí, comunidade! Faz barulho aí que representa. O homem chegou, viu? O homem chegou, meu Deus! O homem chegou. Rapaz, com esse calor que vocês trouxeram aí, a emoção toma conta, saber que esses brothers aí foram meus alunos e hoje eu sou o aluno deles. Quem? Que aonde? Porque Eu sou eterno aprendiz, né, Vitor? Com certeza, eterno aprendiz, meu lembrando mestre. aí, né, o passamento do Papa Francisco que dizia, no conhecimento, o ciclo é vital e sempre o aluno ensina e o aluno aprende. E todos vivemos na mesma escola chamada vida. Papa Francisco aí. Uma saudação. Palma Salva de palmas aí, na moral. Pro homem lá, né? O homem da mágica aí, O homem. Com certeza, o homem da mágica. E Rapaziada. agradecer muito aqui a Geração 1000, a oportunidade, viu? Obrigado por essa chance de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Você já contribui muito. E com certeza já vai estar convidado para os nossos próximos episódios, né? E os próximos projetos. Próximos projetos. Simbora, Eu tava conversando com ele aqui mais cedo e tem muito projeto assim, a cabeça não para, né? É muita coisa na cabeça e você tem a certeza que você vai estar presente nessa, beleza, meu irmão? Com certeza. E aí, vamos começar já a fazer as questões, Bora Xelão? bagunçar. Antes disso, lembra aí pro pessoal de casa, cadê a magia? A magia tá Isso, onde? Aqui em vocês, cima. as magias, estão aí presentes na sua tela. Então, antes de nós começarmos, eu queria lembrar vocês aí de casa. Você que está aí presente, mais uma vez, prepara o seu celular, prepara o seu caderno, que nós vamos lançar um QR Code agora aí na tela. Esse QR Code vão ter questões, essas mesmas questões que nós vamos resolver aqui com o nosso extraordinário professor. E a gente vai estar fazendo elas ao vivo aqui em tempo real, tá bom? Então, você aí de casa, já acessa, aponta pro QR Code que nós vamos começar e agora o bicho vai pegar. Exatamente. E outra coisa, tirar qualquer tipo de dúvida e sinalizar a questão. Você vai no chat, bota a questão que você acha que é a alternativa, que você acha que é, que Pablito também vai ler aqui para o professor e vocês vão ter a correção em tempo real. Porque nós vamos adquirir que o vetor do YouTube, mesmo sendo uma plataforma, mas toda a plataforma é aquela questão da ferramenta para o conhecimento. E a gente aprendeu isso aqui, que a gente tá falando agora, não, Vitão? Com certeza. Com esse cara aqui que tá do lado.
o mestre. É referência sempre. Então vamos lá, Vitão. Derruba. Vamos lá, meu mestre. Derruba. Vamos começar com a questão 1. Lembrando que todas essas questões são questões Enem, são questões que estão presentes aqui. Vai ter musiquinha? Vai ter musiquinha? Com certeza. Então manda o Mago soltar a musiquinha aí. Como é? Solta a musiquinha, Maguito. Solta a musiquinha. Solta aquele som que eu ensaio toda vez, rapaz. Vamos lá, meu mestre, tá pronto? Bora. Com certeza. Vamos lá. Questão número 1. São questões do Enem, lembrando. E são questões que você pode ter certeza. Treinando aqui, você vai conseguir exercitar nas nossas próximas provas e nas provas que vão vir dos vestibulares. Não, meu querido mestre? Perfeitamente. Com certeza. Vamos lá. Questão número 1, tá? Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e em Que camisetas. voz, viu? Oh, O senhor não viu ainda falando boa noite. Vamos lá, ó. Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira. Nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em linguística e professor da UFAM em seu livro amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhatãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística, informalmente denominada de português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Você aí de casa, vocês estão observando, viu? Já vão respondendo e mandando aí no chat. Um designer amazonense também acha o amazonês chibata. Ai! Tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome do caboquês ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Lezeira Cabaré, Chibata no Balde e até o Tucupi, e 43 ainda na fila de espera. Para o criador, as camisas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. Vamos ao enunciado, mestre. Vamos dar moral pro enunciado, pelo A amor de Deus. reportagem apresenta 2 iniciativas: o livro amazonês e as camisetas do caboquês ilustrado. Com temática em comum, essas iniciativas. Alternativa A: recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. Alternativa B: ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. Alternativa C: reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros. Alternativa D: destacam a desconstrução no jeito de ser no amazonense. Ou alternativa E: valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas. Meu mestre, é com você. Bora lá. Gente, essa questão aí é de linguística, sociolinguística. E a gente trata de variações. E é importante você que vai fazer essa prova do Enem compreender que ninguém fala errado se a mensagem for compreendida. Pensar o contrário disso é preconceito linguístico, que pode ser até tema de redação do Enem. Olha aí. Então se liguem nisso aí, viu, gente? Pensem em Marcos Bagno, do livro Preconceito Linguístico. Nós temos que seguir os padrões. O problema de um padrão em humanidades é que pode gerar um preconceito. Então, se eu tenho um branco como padrão, o preto e o indígena passam a ser não padrões. Se eu tenho essas 4 pessoas aqui com braços e pernas, uma pessoa deficiente física passa a ser anormal, passa a ser diferente, aí sofre o capacitismo. Então, em humanidades, o padrão pode gerar um preconceito. Sim. Mas em outras ciências, não. Então, essa questão está tratando da variação linguística, em que existe o baianês, oxe, vixe, me largue, vu, sua laela, o mineirês, o ai, trembão, tem um trem no seu olho, é um cisco, me dê meu trem, meu celular, tem o barbaridade, etchê, e nós temos aí no Amazonas várias expressões, por exemplo, chibata no balde, laela, é como se fosse barril, tá barril dobrado, tem chibata no balde, não pega esse balde não, que tem uma cobra ali, então é barril dobrado. É a maneira de eles se comunicarem. Isso é regional, a gente chama isso de variação geolinguística. Geolinguística, ou variação exatamente. diatópica, e nós respeitamos. Então, a ideia do Enem,
é forçar você a compreender os direitos humanos no que tange ao respeito às diferenças. Então, essa comunicação aí é mais uma comunicação, e o que a gente mais vai se apegar é a questão de que todo o repertório linguístico deve ser valorizado. Com essa informação focada aqui nesse texto, a gente pode eliminar algumas alternativas. Por exemplo, recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. Então, ele quer falar do amazonês. Tem o cearenseis, tem o carioquês. Então, quer focar na questão do amazonês. E assim, minha gente, isso não consta no texto. Então, você tem 3 tipos de erros clássicos. Por extrapolação, nem está no texto. Por redução, quando você se apega a um aspecto e esquece o texto em sua totalidade. E também por contradição. O texto diz uma coisa, você acaba entendendo o contrário. E é assim na vida. Às vezes a pessoa briga com você porque ela entende outra coisa. Tudo é por contradição, extrapolação e redução de sentido. Nesse caso aí é uma extrapolação. Na letra B, ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. Tudo bem. Ressalta-se que existem falares, mas não foca nas diferenças. Lembrando, perdão. Tem muita gente aqui colocando letra B também. É que chama Pablo. Tem muita gente, né, Pablo? E eu também pensei que poderia ser a B, mas eu até vi aqui a palavra manauara, e aí... Tá falando de Amazonas, não de Manaus. Exatamente, exatamente. Tem isso. E quando você fala manauara, é Manaus. Quando você fala baré, é Manaus. Não sei, no meu tempo, 1512. Tinha um refrigerante chamado Baré Cola, porque era feito lá no Amazonas. Sim. Tinha tubaína também. Tubaína, eu cheguei. Agora, é o seguinte, o senhor tá falando sobre essa questão, né, dos vários... Vou ter a importância poética, os vários Brasis, né? Inclusive, a gente aprendeu na aula dele. Com certeza. Esses vários Brasis. Só que é o seguinte, pro pessoal de casa entender. Então, o senhor já colocou que desses vários Brasis, a gente tem que respeitar, né? A diferença. Isso, mas a diferença, mas também tem essa questão da variação linguística. Os vícios de linguagem também ficariam enquadrados nessa temática aí, na perspectiva de o que é um cacófago, pra mim, em determinada região, não é, né? Sim. Rapaz... Eu vou te falar de maneira bem sucinta. Sim, assim, senhor. Sabe? A cacofonia, aquela coisa do... Vou mijar. Sim, senhor. E aí a pessoa pode pensar que vai urinar, mas já tá indo embora. Eu já me vou. Né? Para aquela comunidade, aquilo cabe. Então, não é uma... O vício de linguagem é uma forma de comunicação bastante eficaz. Porque ela reforça. Agora, às vezes, pode gerar um duplo sentido. E tem aquela coisa do pleonasmo. Quando o baiano fala assim, a festa acabou de começar. Acabou de começar. Entendeu? Funciona aqui. Então, vem cá, vá amanhã. Vem cá, vá. Ou vem ou vai, pô. Entendeu? Mas funciona. Aqui funciona. Entendeu? Aqui, já na Bahia, a gente não fala que uma pessoa entrou pra dentro. A gente não fala. Mas se você pegar a reportagem do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Rede Globo, eles falam, agora os policiais entraram para dentro da comunidade. Eles falam entrar para dentro. Funciona. É exagerado? É redundante? Mas funciona. Então os vícios são aceitáveis, como variação linguística. Porém, na redação, neca de pique. Esqueça. A galera de casa esqueça. Redação é norma padrão, gente. Redação, pelo amor de Deus. Competência 1, né, mestre? Que competência 1, que também é uma variedade. A norma padrão é uma variedade que se aprende na escola, que é uma força, muitas vezes, de repressão social, porque a gente discrimina o outro que não teve a oportunidade que nós tivemos. Sim. Mas, assim, tem que haver uma forma de ascensão. E a comunicação é uma dessas formas. Que maravilha. Por fim, então... A letra C está falando de pesquisadores brasileiros e nós temos mais uma extrapolação, porque foca no autor, certo? Destacam a descontração do jeito de ser do amazonense. Destaca-se a descontração. Essa está certa, mas, para o Enem, a certa é a mais específica possível e não cabe recurso. Viu aí, entendeu? Repete Entendeu? Porque a pessoa fica, mas eu acho que a letra D. Até que é, irmão, até que é. Porém, a letra E é mais específica, valorizar o repertório linguístico do povo do Amazonas. É o amazonês, é a linguagem daquela galera. É isso. Isso confunde, né? E aí você aí de casa acertou. Questão, e aí? Letra E. Você acertou, dá o like aí. Quem acertou, dá o like. A Cunhatã acertou. O Curumim acertou. Cunhatã é menina, Curumim é menino. Olha aí. Pablito e a galera acertou no chat, que eu vi que muita gente tinha colocado B, né? Foi, depois que o professor explicou a B, a galera começou a ir muito em E.
Dei uma galerinha dei, mas foi Mas você maioria entendeu é. mesmo? Eu entendi. Minta não, pô. Vamos falar aqui com o professor, mostrar também a sua variação linguística, mostrando. Alright. Pega uma frase baianês e coloque em inglês. Ave Vá. Fala- Fez agora a Fê Maria. Agora como é que tem o inglês? Que tal o Laíre, né? There he. Aplique essa variação em uma frase, vá. Em inglês. É horrível essa frase. I don't want nothing entering on me. There he. Não quero nada entrando em Vai em mim. português, Nada entrando em mim, lá ele. Lá ele. Só o conhecimento. Só conhecimento. Aí pode. Só o conhecimento. Aí pode. Aí pode. Vamos seguir agora, vamos pra questão de número 2. Vitão, antes de ir, o pessoal tá pedindo aqui aquela cantada. Não. Eu não sei se mestre. o pessoal de casa fica... Mestre, sempre que vem um. Quer porque quer. Lá Sempre que vem um ele mestre quer, aqui. né? Sempre que vem um mestre aqui, eu gosto de Polemiza aí, vou até botar. dar uma cantada pro mestre avaliar. O mestre avaliar, entendeu? E é sempre do conteúdo. Sim, lá ele. Essa é assim, ó. Essa é assim, ó. Olha pra gata. Aquela amazonense maravilhosa. Cunhaporanga. Cunhaporanga? Cunhaporanga. Minha cunhaporanga, do meu amor, do coração, minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Meu amor por você é como a floresta amazônica. Quanto mais eu exploro, mais maravilhas eu descubro. E aí? Literatura. Tá aprovado? Literatura. Já pode lançar um livro, velho. Já pode. Pensamento de Pablito. Fito! Eu queria mandar, inclusive, um grande Fito. abraço pra Fito Paz. Paz, Lenda. da Argentina, nosso brother. Fito Paz, eu quero você aqui um dia conosco. Quem é Fito Paz? Quem é? Fito Paz. Mentira. Com ele? Não. Conheço o Michael Jackson, né? Michael Jackson. Michael Jackson aprendeu com o Fito Pai. Com certeza. Sem Ele é um comentários. Mas grande ganhou, argentino, escritor, Vitor é fã musicista. desse cara. Sim. Vitor É desse mesmo? cara. Músico, isso. Sim. Ganhou vários Grammy latinos. E aí? E ele, quando ele viu o nosso projeto, ele respondeu. falou de lá. Foi e mesmo, velho? publicou pra Oxi. gente, Ah, que bacana, Já gravou velho. com Titãs e tudo. Muito e assim, eu bom, conheci mano. Fito Paz Ganhador através de de 12 Grammys, né? 12 Ah, pronto. O Fito Paz. É, e 2 milhões de seguidores. Pronto. 2 milhões de Pô, seguidores e do desculpa nada, aí, e viu? o A minha filme- ignorância também. A ignorância, mas eu tô eliminado agora. Mas, cara. Lembrando aí o pessoal de casa também que tem aquela onda que você falou que ficou quase enchendo o saco sobre a questão do acredite na educação. Vamos deixar aqui o espaço, o número aqui embaixo, para vocês que acreditam no projeto, comunicar pra gente, falar com a nossa produção e poder mais abrilhantar esse espaço de conhecimento que é feito pra vocês, não é não, Vitor? Com certeza, são vocês, nossos parceiros, que acreditam na educação, que vão poder fazer parte aqui também do nosso programa. Vão estar presentes Exatamente. aqui nas nossas E a atividades, marca viu? aparece aqui, tanto também nos nossos vídeos e certeza. nas nossas redes sociais, não, Vitor? Com certeza. Então, por E isso que nesse acreditam na clima, educação. Vocês que acreditam na educação, colhem Vem conosco, com a viu? gente, vem com a E gente. vamos nesse clima para a questão de número 2, né, meu Xalão? vai! Questão de número 2, Enem também 2024 com o nosso grande mestre. Vamos lá, conheça histórias de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Opa, Vamos lá, eu vou fazer a apresentação dessas três. Sim. Jane Carla, a goiana de 45 anos, teve poliomielite aos 3 anos, o que prejudicou seus movimentos das pernas. Em 2003, iniciou no tênis de mesa e conseguiu conquistar títulos nacionais e internacionais, mas conheceu o tiro com arco e em 2015 optou por se dedicar somente à nova modalidade. Em seu ano de estreia no tiro, já faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Segunda, Elizabeth Gomes, a santista de 55 anos, era jogadora de vôlei quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993. Ingressou no movimento paralímpico pelo basquete em cadeiras de rodas até experimentar o atletismo. Chegou a praticar as duas modalidades simultaneamente, até optar pelas provas de campo em 2010. No Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Dubai em 2019, Beth se sagrou campeã no lançamento de disco e estabeleceu um novo recorde mundial na classe F52. E por fim, Silvana Fernandes. A paraibana de 21 anos é natural de São Bento e nasceu com malformação no braço direito. Aos 15 anos, começou a praticar atletismo no lançamento de dardo. Em 2018, enquanto competia na região norte e nordeste, foi convidada para conhecer o Parataê
Condô. Parataê Condô. No ano seguinte, migrou para a modalidade e já faturou lutadora. ouro na categoria até 58 quilos Vai tomando. para Pan-Americanos Vai tomando aí de essa. Lima 2019. É a máquina. Vamos ao enunciado. Você aí de casa, a questão já tá aí presente. Eu sei que você já apontou pro nosso QR Code. Vai respondendo, mandando aí os comentários para Pablito, que ele vai respondendo em tempo real, tá bom? Bocado. Vamos lá, ó. Esse conjunto de mini biografias tem como propósito: alternativa A, descrever as rotinas de treinamento das atletas; alternativa B, comparar os desempenhos de atletas de alto rendimento; alternativa C, destacar a trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras; alternativa B, D, indicar as categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas; ou alternativa E, estimular a participação de mulheres em campeonatos internacionais. Tô em dúvida em Vocês duas aí aí. de casa, mais uma vez, Galera, tá bem, respondam. Pablito vai fazer a leitura. tô em dúvida E em duas. mestre, é com você. Mande bala. Aí, galera, a questão de tipologia textual e gêneros textuais. A lembrar a todos vocês que nós temos 4 tipologias básicas. Quando eu conto uma história, isso é uma narração. E aí, toda narração é uma tipologia em que você usa verbos no tempo do passado. É normal a narrativa nortear ponto de vista. Você deve ter ouvido a história da Branca de Neve, da Cinderela, a história de Jesus Cristo, e tudo isso vai criando a nossa visão de mundo. Por isso que as emissoras de televisão e as streams investem tanto em narrativas. É série, é filme, é novela, é desenho animado, é game. Tudo é narrativa para nortear nosso ponto de vista. Talvez o tipo de texto mais perigoso. Aí depois vem a descrição, que é um retrato falado. Eu dizer, por exemplo, moreno, alto, bonito e sensual. Sou eu. Que é um Ai, mamãe, não me retrato. fala isso, mamãe. Retrato de xelão. É um retrato, por meio de palavras, você descreve, você faz uma descrição. Ou então ainda falar sobre um assunto sem se posicionar, uma exposição, ou ainda falar de um assunto se posicionando, redação do Enem de vocês, ela é dissertativa ou argumentativa, ou ainda você tem beba, use, compre, faça, Imperativo? injunção. É aquele que te orienta, que te instrui. Não usar caneta esferográfica, tinta preta, não sei, use o extintor de incêndio. É o que te orienta a fazer alguma coisa. É fazer um ovo mexido, um miojo, não sei o que e tal. Então são 4 tipos. Só que aí tem uns gêneros que ficam dentro dos tipos. E um desses gêneros é a biografia. Só que aí fala de mini biografia. Gente, eu vou te ser sincero, vou ser sincero com vocês aqui. Tem questões do Enem que o texto é pretexto, ou seja, ele está ali de enfeite. Eu acho que isso aí seria um exemplo bem clássico disso. Porque assim, porque tem questão que assim, e vocês que não estão ainda tão afiados, ou quem já está mais afiado, sabe que a gente está usando uma forma didática, lendo o texto, mas no dia do Enem você não vai ler o texto primeiro, na moral. Você vai ler primeiro o enunciado. Porque às vezes do enunciado você, já broca a questão. Então, quando se fala Felicidade. quando se fala em biografia, galera, uma grafia é uma leitura, bio é vida, então Sim. é uma narrativa sobre a vida de alguém, só que é uma mini, então é uma narrativa curta sobre a vida de alguém. Por isso, eu não posso marcar a letra A, porque não é para descrever rotina, isso é uma redução. É uma redução de resposta. Eu não posso dizer que é para comparar desempenhos, não é para comparar uma com a outra, é para mostrar que as 3, em suas histórias, se superaram. Veja só, a primeira teve poliomielite, a segunda foi diagnosticada com esclerose múltipla e elas se superaram, galera. Então, assim, mulheres que passaram por situações dificílimas, improváveis no esporte e conseguiram se consagrar. Então, são pequenas histórias, Sim. são mini biografias. Eu vou tirar a letra B do processo e vou dizer que a letra C é forte candidata porque destaca aí a trajetória de cada uma delas, passando pelo problema de saúde até a consagração do troféu. A letra D, indicar as categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas. Não. E aí? Aí é a história de cada uma, porque o enunciado fala de mini biografia. Entende? É a história de cada um. Você entende? Não é para dizer o que é melhor, o que é pior, arremessar dardo, arco e flecha. Porque Não, no não. texto, cada uma teve uma área, né? Teve uma O pessoal área. até foi por esse lado, né? Teve dúvida disso aí no chat? Teve, a galera foi pra esse lado, porque a Jane Carla foi pra uma coisa.
A Elizabeth foi pra outra. Pra Então, outra. dando adaptações, né? E grande mestre era a minha dúvida também. Mas a maioria marcou. O Enem, ele é muito específico, né? Exato. Então a resposta é sempre a mais específica É possível, né? normal essa indução no caderno de linguagem por sempre duas questões, porque a outra também foram duas É natural que fiquem sempre duas danadinhas. Sempre duas! Aí Danadinhas. a mais danada ganha. E um detalhe interessante aí nesse processo é que quando se fala, por exemplo, em ambiente militar, existe uma hierarquia bem explícita, né? Sim, senhor. em que Sim, senhor. o capitão vai mandar no sargento e tal. Então, o comando é o nosso líder hierárquico. O comando da questão é o comando, já dizendo, é comando, ele manda, entendeu? Então Olha tá, aí que tá dizendo o quê? Mini biografia. Qual é o propósito de uma mini biografia? Qual é o objetivo? Contar a história de alguém, mas é uma história de maneira bem resumidinha. Então, a trajetória de cada um é a sua história. E aí vou para a letra D. Indicar as categorias, a gente já detonou essa, né? D de detonou. E vamos para E de explodir, porque... Ai, que alegria! Acabou. Agora, galera, cá para nós. Estimula a participação de mulheres? Claro, esse é um texto que diz que as mulheres, em qualquer situação, elas conseguem ocupar funções, exercer tarefas que os homens exercem, porque a gente aqui não está para defender o machismo nem a sociedade patriarcal, Sim. mas, como sempre, um grupo vetou outro de se mostrar. E nós todos somos seres humanos, e ressaltar que o Enem vai bater na tecla: direitos humanos. Não tem branco, nem preto, não tem mulher, nem homem. Somos seres humanos. A diferença é a oportunidade. Exatamente. Então vamos marcar a letra C de coração? Ai, que delícia! Coração, Que vai no coração. maravilha! Questão C, alternativa. Maravilhoso. Ah, tá aí, ó. Ser de coração. Agora entra o anúncio, 5 segundos. Eu tô emocionado, viu, Eu Vitor? também Eu tô tô emocionado. emocionado. O cara tem Você. que vir pra cá, pra aquele aulão que a gente vai fazer ao Com certeza, Tem com que- certeza. Eu já conversei com ele, já falei, professor, vai ter um pirão monte já. de aulão aqui, vai ter coisa massa que você vai participar, já tá incluso, viu? Eu queria querendo saber, ou não. Com certeza. E eu queria Vai saber sequestrar você o de homem? casa. Daquele jeito. É o comando, é o comando. O pessoal de casa acertou essa questão? Acertou. Questão Boa da parte C? acertou, mas junto a gente foi duro de AD, né? E eu até pus aqui porque... coisa linda. Você pode jogar duro aí. Grande mestre, Não, a gente linda. quer agradecer ao senhor. A gente quer agradecer Com certeza. ao senhor. Assim, passa muito rápido, né? Quando a aula é boa, passa rápido. Você vê né? que a aula passa, o tempo já tá praticamente estourando, né? Mas, pra você ver Tempo que esgotado. quando o professor é bom, quando o cara é mestre, ele consegue passar um assunto de uma forma tão Hipérbole, tranquila. Não, é realidade. Bom, tão tranquila, a aula passa tão rápido assim que a gente nem Pleonasmo. percebe, né não? Não é não? Pleonasmo. Então, meu mestre, Verdade. eu queria agradecer você de verdade por estar participando do nosso podcast. É um projeto assim que precisa de professores Pod-aula. como você. Essa pod-aula precisa de um cara que ensine dessa forma, porque, como o Xelão disse aqui, nós fomos Xelibes. seus alunos. Sim, sim. Né? Nós aprendemos, ingressamos na universidade graças Sim, aos é seus verdade. ensinamentos, entendeu? E eu- então, Muita eu fico pressão. muito lisonjeado Não, com pressão. isso. Eu cheguei, eu mostrei a Vitor a conversa, não foi, Vitor? Eu mostrei a Foi. conversa, a rede social, a gente une as pessoas, mas só que eu tinha aquele bloco, porque é meu mestre, né? E a receptividade é assim, eu fui falar... Mestre Splinter. Eu fui falar e mostrei a conversa. Eu fui falar com o senhor, de agradecendo que eu consegui Sim, entrar sim, tanto sim. na universidade, Vai. mas assim, na época era, eu vou até falar aqui ao vivo, existia um Entrou. cursinho na época do Central do Vestibular, né? Olha aí. E de Jorge Portugal. eu tava estudando tanto para a UFBA quanto para o concurso, PM. né, para PM. E assim, eu só tinha aquela oportunidade. E ali foi uma meia bolsa que eu adquiri, né? Porque tinha aqueles testes. Então eu exato. fui para lá por essa meia bolsa. E quando eu cheguei lá, vi grandes mestres na minha frente. Eu falei pro senhor que eu queria ser policial militar. Sim. Né? E aí o senhor me orientou, me deu um caderninho assim de. Eu tenho até hoje esse caderno em casa. Que mentira, eu nem lembro disso, velho. Foi assim, eu tenho. Ó, no dia que a gente foi entregar o Vida da Camisa, Caderninho. eu levou o Caderninho. caderninho. Que era uma grande exclamação na frente que falava sobre essa questão de memorização. Né? E da gramática e tudo. Sim, sim. E aí era uma Xerox, aí eu peguei essa Xerox. Tudo era Xerox naquela época. Tudo era eu não tinha tanto meio digital. E broquei, espanquei a prova. Ele vinha e assim, eu gabaritei muita coisa e fui agradecer. Vitor, no momento que eu fui agradecer, eu já começando a me emocionar. O cara me tratou Segura tão as lágrimas. bem, assim, de... Calma, a gente tem que ser multiplicador. Que bom que você tá assim. Foi mesmo. Eu- Não me pegue. Falei assim. Sai. E eu sou grato, entendeu? Sou certeza. grato a isso aí, ao carinho que o senhor me deu como
professor. Porque o senhor me enxergou ali. Entendeu? Foram tantas pessoas que passaram pelo senhor, mas o senhor me enxergou e eu tô aqui, entendeu? Eu consegui. E aí a gente vai pra cima e cai pra cima das barreiras, quando a pessoa, às vezes, só precisa lá ele, o empurrão. E aí o senhor fez esse empurrão e eu agradeço. Não, eu que agradeço também. Maravilha. Que lindo, que história linda. Rapaz, que história linda, que maravilha. É pesado isso inclusive, pesado meu aí. mestre, nesse clima... Acaba logo isso aqui que tá emocionando. Cara, vai tempo esgotado. Queria que você pudesse passar para os nossos alunos aí uma dica, assim como o Xelão teve essa dica, esse abraço, esse empurrão lá, ele, que fez, né, com que ele se tornasse esse profissional de excelência que é hoje. Queria que você pudesse passar para os nossos alunos também um incentivo, uma dica para que eles possam continuar superando essas barreiras assim que a vida nos coloca. Gente, vocês sabem que por mais que ele agradeça, as pessoas me agradeçam, a gente não consegue se não tiver força de vontade. Então, pessoas como essas pessoas que estão aqui, Pablo, Cirilo, chama de Cirilo, Xerifes e tal, eles venceram pela vontade que eles tinham de vencer, de conseguir o que eles queriam conseguir, estão aqui agora. A gente é só um canal. Então, eu gosto muito de latim, eu me formei também, fiz línguas clássicas também, e assim, tem uma frase em latim que eu amo, ela é assim: alienos rigas agros tui scientibus. Meu Deus. Tradução desse troço: você fica regando o campo dos outros, enquanto os seus campos vão ficando secos. Tu regas os campos alheios, enquanto os teus estão secos. É uma sociedade que fica olhando para a rede social. É uma sociedade que fica olhando para a vida dos outros. É uma sociedade que adora ver Big Brother, mas não consegue se enxergar, não consegue se ver. Então eu queria pedir para vocês internalizarem essa frase, vocês que estão estudando, correndo atrás. E vamos no clichê da metáfora da semente. Tá embaixo da terra, ninguém tá vendo, velho. Ninguém tá vendo o diabo da semente. Mas o raio solar tá atuando ali. E a água está caindo ali, e a terra nutre, e uma hora aquela semente vai brotar alguma coisa, vai nascer alguma coisa. Então, se comporte como uma semente. Para de ficar olhando para os outros, não se compare, foque, se concentre, centre-se consigo, concentração, e vá no silêncio da sua luta. A lágrima é sua, mas o sorriso também. E deixe que na hora certa você vai brotar. Não fica contando para ninguém seus sonhos, não. Sonhe em silêncio, porque a realização todo mundo vai ver. Então, regas os campos alheios enquanto os teus estão secos. Não regue, não. Regue o seu campo e deixe o resto com a natureza de Deus. Rapaz, uma salva de palmas pro nosso mestre. Não pode fazer assim, Desculpa, produção. Uma salva de palmas pro nosso mestre. É um prazer tê-lo aqui em nossa aula. Obrigado, pessoal. Geração Mil, vocês estão de parabéns. Obrigado pela oportunidade. Primeira de muitas. Com certeza. E você, aí de casa, agora vamos para uma visita mais do que especial. Eu quero que vocês acompanhem de casa um dos mestres que acredita na educação. Exatamente. Então fiquem aí de casa com o nosso quadro, aqueles que acreditam na educação, e o nosso mestre que... Enfim, Surpresa! Surpresa! Daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tem. Deixa abaixo. Valeu, até já já, hein? Então, mano, esse cara que tem que convocar, mano. Pra mim, biologia é o barril, olha aí, mano. Ele não pode faltar, não pode ser outro. Tem que ser ele. Tem que ser ele aí, Pablito. Aqui não tem erro, é pra cá que vai. Então vem com a gente, vamos lá convocar o homem, bora, bora. Convocar. Chega mais, chega mais. Pronto. E aí, galera, boa noite. Este homem aqui é estourado. Não sei se você... O quê? Xelão. Esse aqui é estourado. Pensa um professor estourado. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Joga a mãozinha pra cima, alô, mãe! Quem não jogar não passa, joga a mãozinha pra cima! Ó, todo mundo falso aqui. Me falei, como é? Vocês vão entregar a Nós camisa? vamos entregar a camisa. Estamos convocando. Informal, você é um dos convocados. Rapaz, que voz bonita essa sua. Que é isso, papai? Ele fala... Esse homem falou 23 comigo. anos, 23 Ele falou anos. comigo no telefone, eu fiquei... Eu também, eu vi caramba, mas é a voz dele. Vai, eu falo assim mesmo. É a voz dele. Sim, aí ele vai me entregar uma camisa. É pra eu vestir aqui agora com você? Só. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês. Agradecer por essa oportunidade. Vou fazer de tudo pra gente ter um momento muito proveitoso. Porque, verdadeiramente, assim, tem algo que é muito importante, galera. Que é, quando vocês olham para um professor, o professor, antes de tudo, ele acredita em vocês, real.
Você não vai aprender nunca se um professor não acreditar em você. Sim. Primeiro a gente acredita em você, para fazer você acreditar em você mesmo. O lance é esse. E a partir daí você realizou o seu sonho, e a gente atravessa o rio, pega mais gente para realizar mais sonhos. A conversa da vida do professor é essa. Para mim vai ser uma honra estar com vocês no maior podcast educacional do Brasil, que é o Geração 1000. Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Lindo, E eu já quero pedir também que todos vocês estejam com a gente. E todo mundo que vai passar no vestibular, dá um gritinho! Surpresa! Eu tô emocionado, Estamos de volta aqui com Geração 1000, O maior podcast educacional do Brasil. Rapaz, e na aula de hoje eu vou trazer uma figura extraordinária. Eu sou fã, meu Deus, eu tô emocionado. Fã do trabalho. Trabalho de excelência, Olha, da aprovação. Com certeza. E da pessoa. E eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu falar esse nome em algum lugar, né? Não? Porque o cara é o campeão das aprovações. Primeira apresenta, depois você fala o nome. Vamos lá, vou começar aqui, vou apresentar. Desce a letra. Vamos lá, ó. Até onde a sua determinação pode te levar? Já vou começar explanando o novo livro que vai ter o lançamento, não, mestre? Aonde? Fala onde é. O cara vai ter um lançamento em Nova York. Você já ouviu falar? Rapaz, chega meu tio. Ele é docente, fundador do preparatório de medicina Deco Dicas, um dos preparatórios que mais aprovam no Nordeste. E com eles, com vocês, André Luiz, conhecido como professor Deco Dicas, aqui presente conosco. Quero uma salva de palmas. Aí, bate palma, representa. O homem chegou, viu? O homem chegou. Primeiro eu já quero agradecer a vocês pelo convite, verdadeiramente, por esse ânimo, essa energia maravilhosa aqui. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um momento muito bacana para todo mundo, para os alunos. E eu fiquei emocionado com essa apresentação. Vou gerar um corte disso aí, pra me acordar todo dia de manhã com essa apresentação. Deco, a gente que tá aqui, lisonjeado pela sua presença. A gente sabe a dedicação e aí você sabe que você leva o sonho das pessoas pra realidade e trabalha. Tem muita gente que às vezes deturpa o sonho. Brinca com o sonho. Brinca com o sonho e você faz essa maturação pra chegar à realidade, mostrando que a educação é a chave da mudança. E Deco, tinha que ser você em biologia. Então a gente fez até um pequeno vídeo, né, não, Cirilo? A gente fez esse pequeno vídeo, velho, e mostrando que tem que ser ele. Tem que ser Tem que ser ele, tinha que ser você. Então a gente agradece. A gente que agradece. E como nós estávamos conversando aqui mais cedo, né? Cara, conversar com o Deco, assim, foram 30 minutos em que a gente leva muito aprendizado. Exato. Né? Uma coisa assim que constrói, faz com que a gente se sinta assim... Edificado. Edificado, empolgado. Vamos falar, ele vai lançar o livro, Pablito. O livro lá em Nova York. Então fala aí, Pablito, a sua emoção. Fale uma frase emocionante. Diga assim, ó. Deco, que honra você estar aqui. Ele é bilíngue, vai lá. Vá. Deco, what a honor to have you here with us. Falou que Thank you very much, my É friend. uma honra ele estar aqui com a gente. Verdadeiramente é. Muito Inclusive, Deco, já fala um pouquinho do seu livro aí, conta pro pessoal. Pois bem, meninos. Ó, eu acredito que é o seguinte. Uma pessoa que seja determinada, ela vai conseguir vencer as barreiras externas e internas. A principal barreira que a gente vence não é a externa, é a interna. É quando dentro do seu coração você diz assim, será? Esse será, ele diminui a força de quem tem que lutar mais que é você. A palavra de Deus, em vários momentos da Bíblia, diz assim, ó, filho meu, não temas. Filho meu, não temas. Por que Deus fala tantas vezes a mesma frase? Às vezes no mesmo capítulo, 2, 3 vezes. Filho meu, Josué, não temas, não temas, não temas. A gente diz que acredita em Deus da boca para fora. Mas da boca para dentro a gente duvida dele. Porque se a gente não duvidasse, tudo que a gente desejasse, a gente ia alcançar. Então, esse livro, que é Até Onde Sua Determinação Pode Te Levar, é com base nisso. Qual é a chave que você tem que virar para aprender a dizer o não para o será e o sim pro eu só paro quando eu chegar? Até onde? Qual momento você vai parar, você vai ligar o não para falar assim, o não, será? Você tem um não meu. Eu só paro quando eu chegar. Então eu digo pros meninos que sonho não se negocia. É a minha frase de sempre. Eu tenho um sonho. Tem que estampar na camisa, assim. Sonho não se negocia. Cara, não se negocia, você não vai ser feliz fora desse sonho. Você pintou um quadro. O quadro que Cirilo, que Cello, que Pablo pintaram é um quadro que tem, assim, uma determinada característica, tem um cenário tal. É aquilo que você tem que viver. Não pode ser metade do quadro.
Não pode ser o quadro em preto e branco. Não pode ser com a tinta mais fraca. Tem que ser o quadro, porque você só tem 70, 80 anos de vida ativa. Você não pode passar por essa vida sem viver aquele quadro. Sim. Então você tem que fazer aquele quadro acontecer, porque ninguém vai fazer. Até onde a determinação pode te levar? Até onde você pintou o quadro. Rapaz, Isso que é um maravilha. corte. Vai tomando. Mago, isso aí é um corte, viu, Mago? Isso aí é um Com corte. certeza, Tesoura. olha, Isso aí é um clima. corte. Inclusive, que palavras lindas, isso né? é um Eu inclusive, já tô motivacional pros ansioso até alunos. para fazer a leitura desse livro, Vai viu? ser muito bom, vai ser muito bom. Vai ter Ó, que fazer e- um vídeo com esse Com livro. certeza. E já é nesse clima de determinação, nesse clima que nós estamos entrando aqui para você que tá aí de casa, que vai fazer o Enem, que vai fazer os vestibulares, vão fazer essas provas, né? Que permeiam aí em todo o Brasil, que inclusive nós vamos começar aqui a desenvolver as nossas questões, né, não, Xelão? Exatamente. Então, ó, gente, o que é que vai estar aqui em cima? Ó, Aqui em antes de cima, começarmos, É ele. eu queria lembrar a você de casa mais uma vez, os cadernos, os celulares, apontem pro QR Code, porque esse QR Code vão ter essas questões que vão ser respondidas aqui em tempo real pelo nosso mestre, o homem é o chefe da aprovação. É o Deco, Então pai. você precisa estar atento a isso, as questões vão estar presentes e nós vamos começar. E esse Exatamente. chat, ó, esse chat pode bagunçar que eu tô aqui de olho. Exatamente. Então, as dúvidas, Manda aí sua brincadeira. as alternativas que vocês estão achando da questão, manda pra cá que Pablito vai sinalizar o professor e o professor ao vivo vai tirar a dúvida aí de vocês aí em casa, né não, Vitão? Com certeza, que Pablito vai estar respondendo vocês. Ó, cuidado com as cantadas de Pablo, viu? É Vai ter. Não, cara. Já tô me inspirando. Eu vou esperar um momento. Vou esperar um momento. Mas já vão E se brilhar. preparando aí. Vamos começar agora a nossa aula de biologia. Eu vou começar com a questão 1, beleza? Então vocês aí de casa já se preparem. Agora eu vou inverter um pouco as questões, tá? Para que fique um pouco mais dinâmico. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer essa leitura de uma forma mais simples. Esse professor também vai passar aqui as questões de forma bem objetiva e eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver numa boa. É o tá? sucesso, rumo ao sucesso, vamos pra cima. Vamos fazer a questão 1, depois a questão 3 e por fim vamos deixar para fazer a questão de número 2, tá bom? Então vamos começar com a questão 1, Decão? Chama. Vamos Ótimo. lá? Excelente. Vamos desse jeito, ó. Questão 1. PUC Medicina 2022. Sabe-se que os pulmões são órgãos diretamente afetados pelo SARS-CoV-2. Assim, em casos de Covid-19, pacientes podem desenvolver sequelas resultantes de inflamações pulmonares graves. A inflamação se dá pela infecção das células alveolares. Sobre os alvéolos, afirma-se: 1. São estruturas pulmonares em formas de sáculos, no interior das quais ocorrem as trocas gasosas. 2. Tem seu colabamento impedido por substância surfactante liberada em seu interior. 3. Localizam-se na porção final dos bronquíolos terminais, envolvidos por capilares sanguíneos. Vamos agora ao enunciado. Estão corretas as afirmativas. Letra A, 3. Apenas. Letra B, 1 e 2 apenas. Letra C, 2 e 3 apenas. Ou letra D, 1, 2 e 3. Deco, é com você. Ave Olha Maria. só, o que é que a gente precisa ficar atento? Meninos, é simples. Sistema respiratório hoje é o assunto que mais cai no Brasil em vestibulares. Eu ia perguntar isso. Isso aqui. E aí tem um detalhe que é Qual é o muito sistema que mais importante, é o sistema respiratório. E de 2020 para cá, isso se intensificou exatamente por causa da Covid. Então eu já vou começar te dizendo o seguinte: o que é que o aluno tem que saber do sistema respiratório? Eu quero que você pegue no seu caderno e faça uma listinha de tudo que eu vou falar aqui agora. Você tem que saber exatamente qual é a importância da hemoglobina no transporte de oxigênio. Olha aí. Qual é a diferença de hemoglobina para mioglobina? Tem que saber como é que o CO2 é transportado no sangue. Tem que saber a influência de uma enzima chamada de anidrase carbônica. Tem que saber tudo sobre os alvéolos pulmonares. É o que mais cai assim em cheio. E tem que saber, logicamente, sobre SARS-CoV-2, causador da Covid-19, que causou a pandemia de 2019 para 2020. Ponto. Com base nessa análise, o que a gente tem que saber, Tchelo? Primeiro, olha essa primeira alternativa. São estruturas pulmonares em forma de sáculos, no interior dos quais as trocas gasosas acontecem. Quando você faz isso aqui, ó, Tchelo, Eu fiz aqui agora. esse ar vai descendo, fossas nasais, traqueia, brônquios, bronquíolos, e ele enche um balãozinho chamado de alvéolo. O alvéolo não é uma célula, o alvéolo é um saco que é formado por células. E esse alvéolo é revestido por vasos sanguíneos capilares fininhos. Sim. O oxigênio que Tchelo respirou aí agora cai no sangue e o CO2 que está no sangue vem para dentro do alvéolo acontecendo a hematose.
Então, de fato, essa primeira alternativa é verdadeiro. É o local onde acontece o quê? Trocas gasosas. Vou na 2. Tem seu colabamento aí, Tchelo. Eu vou fazer você lembrar de algo para os alunos em casa não esquecerem nunca mais. Olha para mim, meninos. Colabamento. Eu ia fazer essa pergunta. Cara, você vai lembrar. Tchelo, sabe quando alguém te convida para um aniversário? Sim. E o aniversário é 5 horas da tarde e ninguém chama você para 3 horas da tarde para encher balão? Tá vendo? Vai ficar com isso aqui assim, musculoso, dolorido, barriga, né? Mas você sabe que se você vai encher um balão e não tem aquele pozinho dentro do balão, as membranas colabam. Colabar é grudar. Olha esse macete. Entende? Colabar é o quê? Então, é grudar as superfícies. Agora imagine que você tem uma bolinha que armazena ar e que tem membrana. Se essa bolinha grudar, por secreção, por ausência de substâncias específicas, você não consegue mais expandir como um balão de assoprar. Então, nós precisamos produzir substâncias neste saquinho que impeça o colabamento. Quando a pessoa tem pneumonia, quando a pessoa tem inflamação nos alvéolos, ela sofre colabamento. Então, eu preciso produzir substâncias que impeçam isso. Aí tem uma parada que é interessantíssima, você nunca mais vai esquecer, Tchelo. Tchelo, a substância que impede o colabamento é produzida geralmente no 8º mês do desenvolvimento fetal. No 8º mês? No 8º mês. Quando a criança ainda estava lá na formação, o pulmão é um dos últimos órgãos a ser formados, a ser maturado. A criança que nasce de 7 meses, ela precisa de um tipo de estrutura específica de respiração, uma incubadora. Por causa disso. Porque ela ainda não produziu a substância. Então ela vai respirar com dificuldade. Então, com 8 meses, ela vai conseguir produzir e ela nasce com a saúde no sistema respiratório. Então, a letra B, tem seu colabamento impedido por substâncias surfactantes? Sim, perfeito. E a 3, localizam-se na porção final dos bronquíolos terminais, envolvidos por capilares. Foi aquilo que eu disse. Mas eu vou acrescentar só um detalhe. Por que o que tem que envolver um alvéolo é um capilar? Porque capilar é o vaso mais fino. E só tem uma túnica que a gente chama de endotélio. Você já parou para pensar, Tchelo? Se o vaso sanguíneo por onde vai acontecer a troca gasosa tivesse várias camadas, o oxigênio e o CO2 teria dificuldade de passar. Sim. Então tem que ser uma única camada chamada de endotélio. Esses capilares são unistratificados, permitindo as trocas gasosas. Caramba, rapaz. É vivendo e aprendendo, viu? Meu amigo. Todo mundo olhei. Agora teve gente que... Esse negócio do colabamento, muita gente caiu, né? Colabamento. É o tipo de termo que... Olha, eu costumo dizer o seguinte. Assim, colabamento. Existe uma diferença entre o bom aluno e o aluno excelente. Sim. O aluno excelente é o que está preso nos detalhes. O aluno bom, ele vai ficar geralmente em dúvida nas duas. Mas o excelente, ele sabe diferenciar as duas. É isso. É o que já é natural, né, Deco? Então os meninos acabam já aprendendo, rapaz. E a resposta certa, então, e com certeza. Casa, letra D. Letra D. São D, todas Deus, as 1, 2 e 3. questões. Deco Dicas. Não tem nome. E você vê intensidade. Deco Dicas. É isso aí. Com certeza. Porque na verdade... comunidade será Deco Senhas. É porque na verdade é o seguinte. Olha que interessante que eu vou te falar aqui. O melhor método para aprender é ensinar. Existe um funil de capacidade de compreender informações. Tudo que você lê, leitura, Tchelo, olha que loucura. Leitura é o último dentro da pirâmide de habilidades que ele faz aprender. Leitura é a última, tá na base. O que faz você aprender é ensinar, construir, exemplificar, praticar. Tudo bem? Existe uma coisa que é muito interessante. Toda vez que o menino, a menina quiser aprender alguma coisa, ele precisa aderir à informação, a algum tipo de experiência ou informação ou analogia. Eu falei esse lance aqui, em algum momento vocês vão ensinar para alguém. Você sabia que a criança está pronta com 8 meses? Porque isso é chocante. Cara, faz sentido. E é algo no nosso dia a dia, o que eu aprendi. O lance do balão é a mesma coisa. Toda vez que alguém for encher um balão, vai lembrar do pozinho que impede o colabamento. Ou você faz uma analogia, ou você desperta uma emoção. Toda vez que você ensina alguma coisa e desperta uma emoção, Tchelo faz isso perfeitamente. Por que o aluno decora a música? Não é a música, é a emoção. Toda vez, Tchelo, que você ensina alguma coisa para alguém, se você despertar na pessoa a emoção, ela produz uma proteína chamada de CREB1. Essa CREB1, ela é um cimento de memória. Tudo aquilo, qualquer um de vocês aqui que já assistiram alguma aula e o professor cantou, gravou. O professor chorou, gravou. O professor se irritou,
Gravou. também. É emoção. É por isso que não se esquece quando você machuca alguém. A pessoa, você machuca a sua esposa, a sua namorada com uma palavra, ela fala assim, ó, você lembra? Agora vem cá, Deco, tem um filmezinho que saiu agora, o 2, né? Que eu acho que é o Divertidamente, né? Sim, das emoções. Então, aquela esfera das emoções seria esse cimentozinho da emoção que lembra alguma coisa? É, porque Que na guarda? verdade a emoção é um local que é gerado, não só a emoção como a informação, quando você faz uma sinapse, que é o encontro de um neurônio com outro, é exatamente nessa conexão que são armazenadas as informações. Beleza? Só que você tem múltiplos neurônios e você pode fazer infinitas sinapses. Com maior for o tipo de interação, maior a capacidade de armazenar, porque o seu cérebro, tchela, é um HD. E esse HD ele vai fazer seleção de informações. Tudo aquilo que o seu cérebro ele configurar como desnecessário, ele vai esquecer. Porque ele tem um limite. E o que é que ele prioriza? Ele prioriza as emoções. Porque como nós somos animais mamíferos, nós somos tanto predador quanto preso, o que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar o cheiro do predador. Eu tenho que lembrar o cheiro da presa. Eu tenho que lembrar o cheiro do perigo. Eu tenho que lembrar o cheiro do benefício. As emoções são muito mais guardadas, porque o aluno que entende isso, toda vez que ele estudar alguma coisa, ele vai relacionar com a emoção e não vai esquecer a informação. Isso, Com certeza. E é nessa pegada, rapaz. Eu acho que isso... O pessoal tá pedindo aqui, gente. Depois dessa eu fiquei inspirado. Eu sabia! Avalia aí, Deco. Falou em emoção, eu sabia que Pablo ia Emoção, vir. Forma de homenagear o professor e também de eu tentar melhorar a situação pra mim. Larga, solteiro. Minha bronquiola. Deixa eu te falar uma coisa. Seu amor chegou na minha vida, chegou no meu pulmão, assim como o oxigênio chega nos meus alvéolos. De forma leve, de forma silenciosa. Importante. E aí, tá aprovado, meu senhor? E aí, nego, tá aprovado? Meu irmão, que paquera, meu Deus do céu. Tá bem. Tá casado, irmão? Tá casado, irmão? Tá solteiro? É por isso que faz Não, isso. depois dessa cantada agora você desencalhou. Graças a Deus. Ô, glória. Quinta-feira eu vou pro culto. Eu tenho um culto das irmãs, eu vou orar por você. Ô, glória. Olha, nesse clima dos emocionados, Pablito, com seu coração efervescente. Que vamos pra terceira questão. Vamos daquele jeito, Bora. Escola Baiana de Medicina. Vamos lá, questão do ano de 2023.2. Lembrando que a imagem tá aí na tela, tá bom? Então visualizem. Vitão lançou a imagem. Vitão, cadê o som, rapaz? Que eu esqueci o som da questão. Beleza? Então a imagem tá aí na tela, vocês. Vamos resolver agora a questão 3 em tempo real. Já vão mandando nos comentários aí e vamos mandar bala, beleza? Questão de número 3. A palavra proteína se origina do grego protos, primeiro da importância primordial. As proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Constituem as moléculas mais abundantes das células, essenciais para a manutenção da estrutura e função celular. Com base na análise da figura e nos conhecimentos de biologia celular, é correto afirmar sobre a síntese, estrutura e função das proteínas em ambiente celular. Alternativa A. As proteínas sem peptídeo sinal são degradadas, enquanto as demais são endereçadas às organelas ou permanecem no citoplasma. Alternativa B. Células com intensa atividade de síntese e secreção de proteínas geralmente apresentam grande quantidade do complexo de Golgi. Alternativa C. O núcleo importa parte de suas proteínas do citoplasma, embora a maioria, incluindo as histonas, sejam sintetizadas no seu interior quando a célula entra em divisão. Alternativa D. O código genético é degenerado, ou seja, para cada aminoácido existem pelo menos 2 códons distintos correspondentes. Ou alternativa E. As proteínas endereçadas aos lisossomos necessitam de pH básico para que mantenham sua estrutura e atividade catalítica. Professor, é com você. Ó, é interessante os meninos saberem algo assim, ó, Tchelo. Às vezes não dá pra estudar tudo. Você tem que ter a capacidade de ter uma objetividade muito grande. Pro Enem, quais são os assuntos mais cobrados? Tem 2 ali que são muito importantes. A ecologia sempre está em primeiro lugar. Sempre. Mas nos últimos 5 anos de prova, o conteúdo que
cresceu mais foi citologia. Tudo aquilo, Tiago, se eu perguntar a alguém que já não estuda há muito tempo algum assunto, ele vai falar que lembra de mitocôndria, ele vai falar que lembra de alguma coisa de célula. Rapaz, lembro não. Com certeza. Mas citologia é algo muito importante. Citologia Sim. é muito importante. É. E dentro de citologia, o que eu quero dar dica para os meninos aqui é sobre o processo de secreção. Gente, eu vou começar com uma dica bem arriscada. Bati o olho numa questão. Falou de secreção, eu quero que você procure no gabarito o complexo de Golgi. Porque se não for o gabarito, alguma coisa com o complexo de Golgi vai estar envolvida. Mas a priori, o que é interessante a gente saber do tema proteína? Proteína é um dos assuntos que mais cai. Por quê? Porque proteína é o que a gente chama de componente plástico. Olha que interessante. Foi feito um estudo com filhotes de primatas e filhotes da espécie humana. E analisou-se exatamente a quantidade de proteína que tem no leite de outros primatas e o da espécie humana. Quando foi ofertado de forma contrária o leite da espécie humana para um filhote de outro primata, notou-se que esse primata não cresceu da mesma forma que os demais irmãos. Por quê? Porque o que mudava era exatamente a taxa de proteína. Os outros primatas têm leites muito mais ricos em proteína. Então, por que isso é importante? Se a proteína é tão importante para o crescimento de um tecido e tal, é um material imprescindível para o desenvolvimento dos indivíduos. Por isso que eles vão falar sempre de proteína. Aí, o que é que pode cair de proteína? Ou ele vai falar de citologia, Tchelo, como a gente vai explicar aqui agora, ou ele vai falar lá a respeito de indivíduos que têm algum tipo de alimentação que tem déficit de proteína. Sim. E como é que ele vai suprir aquilo ali? Ele pode falar com algum contexto religioso, com algum contexto de poluição de algum tipo de animal, de carne bovina, o que for. Então, o aluno tem que ficar atento nisso. Em relação a essa questão aqui, o que é que vocês têm que ficar atentos, meus amores? Tem que lembrar como é que proteína é produzida. Tchelo, você é um cara forte, um rapaz alto, Tigrão! Você que é um cara assim, mais desenvolvido muscularmente, você sabe que você tem que aumentar a taxa de proteína. Sim. Só que a taxa de proteína, a proteína, ela é formada por moléculas chamadas de aminoácidos. Tudo bem? Quando uma célula vai produzir uma proteína, o que ela tem que fazer é unir estes aminoácidos. Ponto. Agora, se ela vai unir esses aminoácidos, tem que saber se a proteína vai para onde. Ela vai ficar no citoplasma? Ela vai ser mandada para fora da célula? Depende da informação de qual proteína vai ser produzida e como o material genético informou isso. Quando você olha para a questão, está escrito assim, ó. Eu vou anular porque eu acho legal que você aprenda não só o gabarito, mas que você saiba o porquê que as falsas são falsas. Isso. A letra A. As proteínas sem peptídeo sinal. Peptídeo sinal é como se fosse um endereço. As proteínas que não têm endereço são degradadas. Já de cara, poxa, eu vou produzir uma proteína, por que eu vou degradar ela? Então logo de cara eu já vou eliminar isso aí. Isso aí é falso. falsão. Vou na letra C, vou pular. Vou pular pra letra C, pra dar spoiler. Olha spoiler. Letra C. O núcleo importa parte de suas proteínas do citoplasma. Perfeito. Embora a maioria, incluindo as histonas, que são aquelas onde o DNA se enrola, seja sintetizada no seu núcleo. Falso. A maioria das proteínas que estão no núcleo são produzidas no citoplasma. E aí eu vou dar uma dica pra vocês aqui, pra galera de casa também, que eu acho que vai valer a pena. Tchelo, você é formado por trilhões de células. Se eu pegar, cada célula sua tem 46 moléculas de DNA, 23 vêm do pai e 23 da mãe. Sim. Se eu pegar cada uma das suas células, se eu pegar uma célula sua e pegar essas 46 moléculas e desenrolar, e ela está enrolada exatamente nessas proteínas histonas. Sim. Se eu desenrolar e unir o final de uma com o início da outra, forma uma molécula com 2 metros em uma célula. Se eu pegar os trilhões de células que Tchelo tem, e pegar todos os materiais genéticos, as 46 moléculas de DNA de cada célula, e unir, desenrolar e unir o final de um com o início do outro, forma uma linha que dá uma volta ao entorno do planeta Terra. Ave Maria. Um ser humano. Num ser humano, independente da altura. Porque o que muda da gente é o tamanho da célula, não a quantidade celular. Tchelo, e como é que eu consigo ter isso tudo dentro de meu corpo de 1,80 m? É porque essa molécula de DNA está altamente condensada, enrolada em proteínas histonas. Que é o que a gente leu aqui. Tchelo, a proteína histona está para o DNA como a lata de leitinho estava para a linha que você enrolava quando empinava a pipa. Vou cortar, vou usar! Então é isso aí. Então é falso, não é a maioria, tá? Letra D. O código genético é degenerado. Isso aí é verdadeiro, gente. O que quer dizer ser degenerado? Quer dizer que um aminoácido pode ser trazido por mais do que um códon. A galera que sabe tá ligada nisso aí.
Ou seja, para cada aminoácido existe pelo menos 2 códons. Esse detalhe tá errado. Gente, tem aminoácido que só é trazido por um códon, que é uma trinca de material genético de bases nitrogenadas. Anote aí os 2 tipos: triptofano e metionina. Aí só para vocês pegarem também uma curiosidade. Sabe melatonina que ajuda a gente a dormir? Olha aí. Pronto. Para você produzir melatonina, você precisa de um aminoácido chamado de triptofano. Quando falta triptofano na alimentação, o cara não produz a melatonina na taxa certa, tem dificuldade para dormir. Exatamente, eu aplico. Você toma melatonina para descansar? E também o meu filho também. Exatamente, porque ele é mais ativo, né? Exatamente. Então tá falso por isso, porque tem aminoácido que só depende de um códon. A letra E. As proteínas endereçadas aos lisossomos necessitam de um pH básico. Falso. O pH é ácido, porque essas proteínas precisam desse pH para ficar ativas. E aí a gente chega na letra B de bênção. Não é a... Não é a letra A de amém, não é a letra C de Cristo, não é a D de Deus, não é a E de Espírito Santo, deve ser a B de bênção, vamos ler. D. Células com intensa atividade de síntese, ou seja, produção, e secreção, que é mandar para fora, de proteínas, geralmente apresentam grande quantidade de complexo de Golgi. Verdadeiro, porque o complexo de Golgi é a organela dentro da célula que ajuda a exportar, mandar para fora, que é o que a gente chama de secreção. Que maravilha. Que aula, que pancada, que macete. Você de casa acertou? Manda aí nos comentários se vocês acertaram. Não, eu vou olhar agora. Eu tava distraído no chat, gente. Sinto muito. A galera aqui no chat Aula também muito, tá falando. muito cativante. Tá todo mundo falando da aula, né, Pablo? É verdade, mas assim, o pessoal comentou também, a questão de biologia tem muita questão de termos, palavras. Né? Exatamente. E o cara tem que ter um dicionário, né? Porque é muita palavra específica, né? Tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: o aluno que ele não tá conseguindo ir tão bem em biologia. Biologia ajuda muito se você for pela etimologia da palavra. Eu lembro muito de uma aluna que eu tive, que ela não era uma aluna que se dedicava tanto à biologia, ela era mais da área de humanas, e ela ia muito bem em biologia. E eu falava assim, como é que você consegue tão bem assim, se você não é uma aluna que estuda tanto biologia? Ela falava, Deco, eu leio muito. Tinha uma questão que todo mundo errou, que falava de plantas criptógamas, que é uma planta que tem um órgão reprodutor escondido. Isso. E aí eu falei assim, mas como é que você acertou essa questão? Essa aqui em específico, que todo mundo errou. Ela falou, Deco, eu lembrei de mensagem criptografada. Criptografada, escondida. Se a mensagem criptografada é a mensagem escondida, a criptógama, e você tava falando de órgão reprodutor, deve ser órgão reprodutor escondido. Rapaz, ela fez a mesma associação. Rapaz, entendeu? Então, biologia tem muito eu não fiz disso. exame nenhum aí. Biologia. Nenhum, zero. Zero sinapses aqui. Para com isso, Pablo. Só o vácuo. que a gente acaba não Se você parar pra observar, vai fazer. Então, conexão. tudo que termina com ina, professor, é uma proteína. Tudo que termina com ina, não, mas a grande parte dos compostos orgânicos que terminam com ina é proteína. Melanina, você tem insulina e tantas outras. Exatamente. Perfeito, que maravilha. E nesse clima, vamos pra última questão? Vambora, chama. Rapaz, a coisa aqui é tão intensa, velho, que dá vontade de ficar resolvendo questão com ele o dia inteiro. Essa daqui vocês vão gostar demais. Isso aí, vamos ter um aulão com isso aí. Essa aqui vocês vão gostar, isso é muito legal. Vamos lá, pra questão de número 2, última questão. Na natureza, o tamanho das populações se mantém relativamente constante, controlado por uma série de fatores, conhecido como resistência do meio. Muitos são os fatores que controlam as populações, levando ao crescimento ou decrescimento do número de indivíduos. Galera, o gráfico tá aí na tela, então observem, já vão respondendo as questões também. Eu quero ver se vocês vão responder e vão conseguir desenvolver aqui em tempo real, tá bom? Diante da representação gráfica acima, gráfico na tela, é correto afirmar que alternativa A, o potencial biótico se expressa quando não há adaptação para suportar condições adversas. Alternativa B, não existe curva de crescimento real, pois muitos fatores controlam o crescimento, a exemplo de migração, predação e parasitas. Alternativa C, a curva de crescimento será logística quando as condições favoráveis se sobrepuserem às condições adversas. Alternativa D, se não houvesse fatores de resistência do meio, o crescimento populacional seria exponencial. Ou alternativa E, o máximo do tamanho populacional de uma espécie é atingido quando a taxa de reprodução se torna maior que a taxa de mortalidade e dispersão. E a ideia é contigo. Olha, fiquei com dúvida. Essa questão aqui é sensacional. Eu quero que todo mundo que está em casa olhe para o gráfico, vocês também. Sim. Isso aqui é a vida da gente.
Eu vou te explicar por quê. Você tá vendo no eixo X aí o tempo e no eixo Y aí o número de indivíduos, ok? E você tá vendo aí que ele tem uma curva de potencial biótico, que é exponencial, tem uma curva de crescimento real, e você tem algo que tá entre a curva de potencial biótico e a curva de crescimento real, chamada de resistência do meio. Acima disso tudo, ele não colocou nesse gráfico, mas tem uma linha que é a capacidade máxima de crescimento. É essa linha que tá em paralelo com o eixo X aí, lá em cima. Sim. Ok? Cortando essa curva em onda, que é a curva sigmoide. Olha que interessante que eu vou dizer para vocês. Vocês vão responder isso aí. Se a curva de potencial biótico, se eu chego para você assim, ó, ele fala assim, ó, potencial biótico é o potencial bio vem de vida, biologia. Potencial biótico é o potencial da vida. Se você tem um potencial, o que é que pode impedir você de expressar esse potencial? Você, Cirilo, independente da questão. Você tem um potencial. Você é um grande jogador de futebol. O que é que pode impedir você de expressar essa sua grande habilidade? O que é que você diria? O que é que pode impedir? Somente eu mesmo. E fora isso, o que mais? Nada. É? Impedir. Vamos lá. Lesão, máfia. Uma lesão poderia, Ou um A máfia, esquema. O que mais, Chelo? A proibição dele... Ó, eu não A quero proibição- eu não quero que você vá. Eu vou fazer alguns exemplos. Se você tiver pais que te desmotivam, seria uma coisa que reduziria a sua capacidade? Pronto. certeza. Se você não tivesse acesso à educação básica, se você não tivesse capacidade de se alimentar, se você não tivesse valores de transporte para ir até o local do treino, se você não tivesse uma chuteira, uma roupa específica para isso, se você morasse num bairro muito perigoso, se você tivesse que o tempo todo superar algum tipo de situação doméstica, como agressão, algum tipo, isso tudo seria fatores que iriam dificultar você expressar esse potencial biótico que é essa linha. Ia modificar a linha também. Você percebe que tudo isso que eu falei é o que a gente chama de resistência do meio? Sim. Aí essa curva que está do lado é a curva de crescimento real. Quanto maior a quantidade de resistência do meio, mais distante seria o seu crescimento real Entendi. da sua capacidade potencial. Tudo bem? Sim. Então, o que acontece? Se você quer ser... Se eu perguntar hoje aqui, eu vou até de forma invasiva perguntar a você. Me diz um grande sonho seu. Grande sonho. Algo que você... Teu pai. Vamos lá, Esse uma aí coisa já que é você- transcendental. Um grande sonho profissional, alguma coisa sua, pessoal. é poder proporcionar aos meus tudo que eles nunca puderam ter. Você tem filho já? Não. Não. Meu família. Sua família, né? Beleza. Se você quer proporcionar isso, é o máximo que você quer dar a eles. Tudo bem? É o potencial máximo. É o que você quer alcançar. O que é que você tem que tirar da sua vida para que eles alcancem isso? Você tem que tirar os fatores de resistência. Você tem que tirar a pessoa que te desmotiva. Você tem que falar assim, não, você não vai andar mais comigo. O colega que o tempo todo te traz problema, você tem que se afastar dele. Você tentou ajudar. Ele ajudou. Ele voltou pro erro. Você ajudou, ele voltou pro erro. Você tem que se afastar dele. Se você tem pessoas que o tempo todo falam pra você que você não vai alcançar, você tem que chegar pra essa pessoa e falar assim, foi bom até aqui, mas a minha linha com você é aqui e daqui pra frente eu preciso de novas pessoas. Novas pessoas, novos lugares, novos hábitos. Porque se você não tirar isso aqui, não adianta sonhar. Você vai ter um potencial grande, mas a quantidade de fatores de resistência... Vai te jogar pra baixo. Vai te jogar pro outro lado do gráfico. Olha o gabarito, eu vou direto. D. Se não houvesse fatores de resistência do meio, o crescimento populacional seria exponencial. Eu vou trocar a frase. Se Cirilo tirar todos os fatores de resistência que estão ao entorno dele no meio, o potencial dele será expresso e ele vai ter o seu potencial máximo. Caramba. Esse aí é o gabarito. Afe Maria. Rapaz, que paulada meu amigo, foi essa? Eu acho que isso Entendeu? foi muito Biologia, além. sociologia. É, porque esse gráfico é o gráfico da vida. O problema é que às vezes a gente não tira os fatores de resistência. Com certeza. Exatamente. A gente tá vendo eles no gráfico, eles estão afastando a gente do nosso sonho e eles continuam. Com Essa já certeza. foi a mensagem pros meninos em Rapaz, casa. Mais uma das inclusive- mensagens, que tem uma do Foi corte isso logo no mesmo. início, né? É, Mais uma das mas- mensagens. mensagens. Outra. Essa eu acho que é, assim, na minha vida, foi isso, viu, Tchelo? Foi isso, meninos. Na minha vida foi. Em um determinado momento, enquanto professor, um dia eu entrei numa sala de aula, eu sempre entrei numa sala de aula de forma diferente. Eu sempre entrei, Tchelo, desde o meu primeiro dia de aula. Quem me conhece como professor sabe que eu posso estar esgotado. Eu entro na sala e falo, bora. Vamos nessa. Foguete não tem ré e vamos pra cima. Com certeza. E pau e energia, e puxa o menino, tal. É a característica da minha aula. Um dia,
eu percebi que existiam professores que me motivavam a continuar a ser assim. E outros professores, colegas queridos, mas que falavam, esses meninos não querem nada. Esses meninos não é isso. O celular na sala de aula, isso aqui. Eu tinha um caminho. Ou eu escolhia andar com aqueles que me motivavam para continuar sendo o que eu queria e fazer com que o meu aluno chegasse no máximo do potencial dele. Porque eu não consigo zerar os fatores de resistência, mas eu posso diminuí-los. Ou eu ia andar com outras pessoas que falavam, não, esses meninos não querem nada. Então o que foi que eu fiz? Eu falei, até aqui foi bom conhecer você. Mas daqui para frente eu vou sozinho nessa caminhada. E vou pegar a mão de quem me motiva. Isso. E aí eu fui. Foi a decisão da minha vida. Decolou, cara. Deco Dicas. Deco senhas. Rapaz, Deco insights. Eu ia pedir pra Deco, né, passar pros meninos o pensamento do dia, só que Oxi, já foi. ele já passou isso de uma forma tão simples. Eu acho que isso tá dentro de você, Deco, sabe? Tá muito. É um dom, é um dom. Tem uma nisso. energia muito boa e transfere isso É verdade. fácil, né, pras pessoas. Filho, eu acredito muito nisso pelo seguinte, se você, sei que você, né, a gente acabou trazendo isso, mas eu acho que eu poderia contribuir com os meninos de uma outra forma, falando uma outra coisa. Esse cara que você tá vendo aqui, Tiago, Sim. era um dos alunos que tinha a pior avaliação de notas da escola durante muitos anos. Eu era este cara. Eu era o cara que eu ia pra recuperação todos os anos. Quem imaginar, né? Eu era esse cara. Sabe o que é que mudou minha vida, Tchelo? Eu era assim, ó. Eu nunca perdi de ano. Mas eu tinha um pai muito repressor. Então ele falava, se perder já sabe, né? Vai cair no pau. Aquela velha frase. Aquela frase educativa, se perder de ano vai cair no pau. Mal. Apesar de nunca ter tocado em mim. Meu pai é um pai maravilhoso. Mas eu tinha esse medo. Então eu brincava, bagunçava, curtia, sabe que é paquerava e no final do ano recuperação, depois passava de ano e ensinando pra galera. Eu era esse perfil. Mas um dia, um professor, e eu quero mencionar esse professor, o nome esse professor é incrível, da Universidade Católica. O nome dele é Marcelo Pérez. E uma professora chamada Silvana Guimarães. São pessoas a quem eu devo muitíssimo. Silvana. Você conhece Silvana Guimarães? Marcelo Pérez, um dia na aula, eu acho que era Fisiologia Comparada 3, uma coisa assim. Misericórdia. Eu apresentei um artigo internacional que tinha que pegar um artigo de uma revista e apresentar os erros desse artigo. Gente, era uma revista internacional. Você tem que pegar um artigo de uma revista internacional e apresentar erros. Eu consegui encontrar 10 erros no artigo. Apresentei. Eu estava em uma sala que todo mundo era muito capaz e eu era certamente ali o menos capaz. Quando eu terminei a apresentação, Marcelo Pérez olhou e falou assim, gente, eu quero que vocês batam palmas e daqui pra frente, esse é o padrão que a gente quer. Cara, eu nunca tinha sido aplaudido daquela forma, por merecimento, sabe? Meritocrático. Sim. Aquilo virou 10 chaves na minha mente e eu gostei daquilo. E eu falei, eu posso, eu quero, eu consigo. Dali pra frente, foi um absurdo o meu crescimento. E Silvana Guimarães, que era a professora que simplesmente ela olhava pra mim e falava assim, eu falava pra ela assim, Pró, eu não quero ser professor. Ela ensinava a gente a ser professor, estágio supervisionado. Eu falava, Pró, eu não quero. Ela, Deco, mas tem que passar. Pró. Eu falava assim, eu não quero, porque ser professor na minha cabeça era reclamar da vida e ser pobre. Na minha cabeça era isso. Eu não quero ser professor. É esse pensamento. Aí ela virava pra mim e falava assim, Deco, não tem jeito. Isso tá dentro de você. Essa professora me levou, ela confiou tanto em mim, que ela me colocou na sala, ela falou assim, André, é você. Ela falou tanto isso, que no dia que eu dei a primeira aula, que os meninos ficaram... Eu dei uma aula no colégio público, e os meninos ficaram calados, a aula toda, Tchelo, e eu fiquei assim, meu Deus, eles me estão achando horrível essa aula. É o contrário. Quando eu terminei a aula, uma menina chegou na porta e falou assim, Tchelo, quanto... Era tipo pra um período específico. Quanto tempo você vai ficar com a gente? Era o colégio médio ali na Boca do Rio. Sei onde é. E eu falei, pô, minha filha, eu já fui pedindo desculpa. 3 meses. Ela voltou pra turma e falou assim, galera, 3 meses! Todo mundo começou a comemorar. A primeira aula da minha vida. Na hora que eu entrei no carro, eu falei assim, eu achei o meu lugar no mundo. É isso aí mesmo. Eu sou professor. Isso aí. Foi isso aí que aconteceu. É um corte, viu? Ave Maria. com essa, Eu não tenho o que... Eu não tenho palavras pra mensurar o tanto de energia positiva que você passou pra esses meninos e de aprendizado também. Pra gente, E pra gente também, pra gente. Esse fato de valorizar sempre a gente que é transformador, que a gente que é educador, a gente tem que enaltecer isso. A nossa geração. É verdade. A gente tem que enaltecer isso. O poder, né? Que a educação, Com certeza. ela
chave da mudança para qualquer sociedade. A gente tem que enaltecer isso. Educação é transformadora. Exatamente, essa transformação. E cabe a gente instruir esses meninos. E que a gente está colocando nas academias pessoas que vão ser multiplicadoras. É verdade, Né? Então a gente tem que ter exatamente. esse pensamento. Com E certeza. assim a gente tem que finalizar, né, não, Vitão? Encerramos mais um Geração 1000, O maior podcast educacional do Brasil. Agradecendo E a salva de ao palmas ao nosso mestre. Bate palma, Deco mais Dicas. barulho aí, Deco. E podem ter certeza que vai ter muito, mas muito projeto com o Decão aí. Ah, tá Ave muito, Maria, conte comigo. vai ser o 1000 nas comunidades. Com certeza. bom Valeu, demais. pessoal. Tchau, tchau. Abraço e galera. até o próximo Tchau, episódio. tchau. Tchau, tchau.